Como eu faço para reduzir a minha ansiedade através do manejo do meu comportamento? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, para a gente falar um pouco sobre isso, primeiro a gente precisa definir um pouco melhor o que eu quero dizer com comportamento aqui. E com comportamento, eu estou querendo dizer um pouco mesmo uma certa definição desse senso comum, que é aquilo que a gente faz, mas ao mesmo tempo não é tão restrito assim, porque envolve um pouquinho também aquilo que a gente pensa e como a gente se sente, mas com um enfoque maior, claro, aqui no que a gente faz. E como é que eu faço então para conseguir reduzir minha ansiedade mudando aquilo que eu faço? Bom, em primeiro lugar, eu quero ser bastante prático aqui nesse vídeo, então eu não vou enrolar, eu vou já entregar uma estratégia. Em primeiro lugar, eu preciso pensar um pouquinho, tentar monitorar aquilo que está me causando mais ansiedade. Então, aquilo que está, em que contextos que eu fico mais ansioso. Pega aí dentro de uma semana da tua vida, dentro de um mês talvez, mas vai pegando assim no dia a dia e pega e escreve de manhã, quanto tu ficou ansioso, de tarde, quanto tu ficou ansioso, de noite, quanto tu ficou ansioso. E o que foi acontecendo e depois faz uma análise dos padrões daquilo que foi acontecendo, faz uma análise de quantas vezes de fato tu estava ficando ansioso em cada horário desse dia, o que tu estava fazendo nos horários desse dia para ficar ansioso. Faz um certo monitoramento. Depois que tu fizer esse monitoramento, vai percebendo então as estratégias, aliás, comportamentos que estavam te fazendo ficar mais ansioso, e aí então depois de ter feito esse monitoramento, eu tenho ferramentas para avaliar aquilo que estava me deixando mais ou menos ansioso durante a minha semana e durante o meu mês. A partir disso, eu começo a perceber, será que eu não consigo diminuir um pouquinho as atividades que estavam me deixando mais ansioso? Será que eu não consigo aumentar um pouquinho as que estavam me deixando menos ansioso, aliás? E a partir daí eu tenho já uma ferramenta, uma estratégia para conseguir diminuir a minha ansiedade de um ponto de vista mais comportamental, que é monitorar as atividades que me deixam ansioso. Faço isso durante um mês, mais ou menos, vou pegando um certo padrão de coisas que me deixam mais ansioso, e aí eu vou mexendo também nessas atividades, diminuindo as que me deixam mais ansioso e aumentando as que me deixam menos ansioso. Inclusive, uma outra coisa que eu posso fazer, caso tenha alguma que eu não consiga diminuir, eu não consiga mexer muito, é mudar a maneira como eu percebo ela, mudar a maneira como eu encaro essa coisa. Então, ir para um ponto de vista mais cognitivo. Mas, como eu disse, esse vídeo aqui ele tem um enfoque maior nas estratégias de comportamento. E o que eu posso fazer também para inserir, agora eu já vou para a estratégia número 2, para inserir mais comportamentos que sejam mais adaptativos e, portanto, menos geradores de ansiedade na minha rotina. Eu posso fazer uma coisa que a gente chama de clarificação de valores, que é identificar, dá para fazer tanto por meio de teste, quanto por meio de uma reflexão um pouco mais profunda, mas eu aconselho também fazer um certo auxílio de testes, e porque pode dar um auxílio um pouco maior, só toma cuidado se tu for procurar na internet, porque alguns ali não vão ser muito fidedignos, não vão ter muita validação científica. Mas eu aconselho sim ter esse suporte e também ter essa reflexão um pouco mais profunda para ver o que realmente de fato eu valorizo na minha vida, se é tempo de lazer, se é trabalho, se é estudo, se é aventura, se é fé, se é leveza, se é diversão, se é gratidão, se é perdão, se é, enfim, seja o que for aquilo que eu mais valorizo dentro da minha vida, se é empatia, se é, enfim. Então, a partir disso, eu vou pensando em ações que representam aqueles meus valores na minha rotina. Então, eu começo, por exemplo, se é aventura o meu valor, eu começo, por exemplo, quem sabe fazer trilha, quem sabe convidar os amigos para jogar um paintball, alguma coisa nesse sentido. Se é fé, então eu posso ir mais na religião que a qual eu sou vinculado, ou então se eu não estou vinculado a nenhuma religião, eu posso, não sei, fazer aquilo que para mim representa fé. Se é empatia, eu posso então, quem sabe, me dedicar a uma instituição de caridade ou alguma coisa nesse sentido.
e assim por diante. Então, uma outra estratégia para diminuir minha ansiedade do ponto de vista comportamental, que é pensar um pouquinho, sobre quais são os meus valores, o que que eu valorizo e começar a implementar um pouco mais esses valores na minha vida. É claro que aí eu posso ter uma série de problemas também, eu posso ter valores que são incompatíveis com o grupo no qual eu estou, eu posso ter valores que são, de alguma forma, que se eu botar em prática, talvez me tragam mais malefícios do que benefícios, e aí eu tenho que ver de fato se é uma coisa que eu vou querer naquele momento ou se eu vou comprar briga, dependendo do que for o valor. Mas, caso valha a pena ou caso tenham valores que valham a pena, tu consegue então pensar em algumas ações ligadas a eles que podem fazer com que a tua ansiedade diminua a partir dessa também uma estratégia comportamental. E uma outra estratégia comportamental, para fechar aqui, é um pouco mais simples talvez, mas também bastante eficaz, é o exercício físico. O exercício físico é uma coisa assim que ajuda, tem algumas pré-condições para que isso aconteça, tem que ser em média ali no mais ou menos umas 10 semanas, 30 minutos a 20 a 30, 40 minutos por dia, durante 3 ou 4 dias por semana, e numa intensidade mais intensa do que mais leve também ajuda mais. Mas o exercício físico ele também é uma atividade que ajuda a reduzir a ansiedade, também, claro, é uma estratégia comportamental. Se tu quiser mais estratégias como essa, quiser compreender melhor a ansiedade, se inscreva aqui no meu canal. E por hoje era isso. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.